Shalom, לכולם israelitim e lezarim shel geluim lev. Shalom para todos os israelitas e shalom para os estrangeiros de corações sinceros. Aqui é o ancião Asaf, da comunidade israelita de Pereira Barreto. E o nosso objetivo, como sempre, é ensinar a Torá. O Eterno não deixou religião, você não encontra nenhum tipo de religião descrito nas Escrituras, ou seja, na Torá, nos profetas e nos escritos. Você só encontra a lei, os 603 ordenanças, estatutos e juízos, e aqueles que falaram sobre os benefícios dessa lei e sobre também as penalidades daqueles que não guardaram essa lei que é a Torá. Bom, eu quero, antes de ler o item de número 103, a casa de um leproso, Rabait Shel Metzorah, eu quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm enviado as suas ofertas, seus dízimos, as suas contribuições para nos ajudar nessa missão de ensinar somente a Torá a todos os moradores da terra, aqui no Brasil, em Israel e em outros países. Muito agradecido. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, os seus amigos. Bom, vamos agora para o item de número 103, a casa de um leproso, Rabait Shel Metzorah. Eu quero te convidar para nós lermos no livro de Vaikra, capítulo 14, versículo 34 ao 57. Quando vós entrardes na terra de Canaã, o qual vos darei por possessão, e que eu puser a praga da lepra numa baite, numa casa da terra de vossa possessão, e aquele que possuir a baite virá e contará o corre, dizendo: parece-me que há como se houvesse uma praga na baite. Então o corre, o sacerdote, ordenará que eles vaziem a baite. Antes o corne irá para dentro dela para ver a praga, para que tudo aquilo que estiver na baite não fique imundo. E posteriormente o corne entrará para ver a baite. E ele olhará na praga, e se a praga estiver nas paredes da baite com lugares afundados, esverdeados ou avermelhados, que parecem profundos na parede, então o corre sairá da baite pela porta, e encerrará a baite, a casa, durante 7 dias. E o corre virá no 7º dia novamente, e olhará, e se a praga estiver espalhada nas paredes da baite, então o corre ordenará que eles retirem as pedras nas quais a praga estiver, e ele as lançarão num lugar imundo fora da cidade. E ele fará com que a baite, a casa, esteja rapada por dentro completamente, ao redor. E eles despejarão o pó que eles raparam fora da cidade, num lugar imundo. E eles levarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras. Então ele tomará outra argamassa e rebocará a baite. E se a praga voltar novamente e disseminar na baite, na casa, depois que ele retirou as pedras, e depois que ele raspou a baite, e depois que ela foi rebocada, então o corre virá e olhará, e se a praga estiver espalhada na baite, na casa, é uma lepra ativa na baite.
ela está imunda. E ele demolirá Bait, as pedras dela e a madeira dela, e toda a argamassa da Bait. Então ele as carregará para fora da cidade, para um lugar imundo. Além disso, aquele que entrar na Bait, enquanto ela estiver fechada, estará imundo até a tarde. E aquele que deitar na Bait lavará suas roupas, e aquele que comer na Bait lavará suas roupas. E se o correm entrar e olhar sobre ela, e a praga não espalhou na Bait, depois que a Bait foi revocada, então o correm declarará a Bait limpa, porque a praga está sanada. E ele tomará para purificar a Bait 2 pássaros, madeira de cedro, escarlata e isopo. E ele matará um dos pássaros em um vaso de barro sobre esmaim corrente. E ele tomará a madeira de cedro, e o isopo e a escarlata, e o pássaro vivo, e os imergirá no sangue do pássaro imolado, e nas mains correntes, e aspergirá na Bait 7 vezes. E ele limpará a Bait, com o dã do pássaro, e com as mains correntes, e com o pássaro vivo, e com a madeira de cedro, e com o isopo, e com a escarlata. Mas ele deixará o pássaro vivo sair da cidade pelos campos abertos, e fará que porá pela Bait, ela estará limpa. Esta é a lei, a Torá, para toda espécie de praga, de lepra e erupção, para a lepra de uma veste, de uma Bait, e para uma inchação, e para uma crosta, e para uma mancha, para ensinar quando algo é imundo e quando é limpo. Esta é a Torá da lepra. Bom, então nós já, no item 101, já lemos a respeito do leproso, que quando notava-se os primeiros sinais ali no corpo do homem, ele já procurava o correm, né? O correm era uma espécie de médico, tanto espiritual como material. Ou quando essa lepra fosse achada nas suas roupas, né? Fosse contaminados por essa lepra, o primeiro passo era procurar o correm. E o correm, segundo a lei do Eterno, que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos dá força, o correm orientava aquela pessoa, os procedimentos que devia fazer, segundo as palavras que saíram da boca do Altíssimo. Mas hoje nós estamos falando sobre a casa de um leproso, né? A lepra era um negócio terrível, né? Além dela alojar em várias partes do corpo do homem ou da mulher, ela alojava também nas roupas de linho, de lã, e na casa, e também em uma casa. Bom, então, é o versículo de número 35. E aquele que possuir a casa, a Bait, virá e contará o correm, dizendo, parece que é como se fosse uma praga na Bait. Então o correm ordenará que eles esvaziem a Bait. Antes o correm irá para dentro dela, para ver a praga, para que tudo aquilo que estiver na Bait não fique imundo. E posteriormente o correm entrará para ver a Bait. Então ia-se ao correm e relatava, parece que tem uma espécie de praga na minha casa. Aí o correm ia lá, pedia que todos evacuassem da casa, saíssem da casa, e ele examinava aquelas paredes, né? Se aquelas paredes da casa estivessem afundadas, né? Um verde estranho ou avermelhado, né? Então o correm deixava aquela casa sobre averiguação durante 7 dias. Durante 7 dias, para ver se sumia aquele verde afundado ali nas paredes, ou aquele vermelho afundado,
né? Aquelas marcas vermelhas, marcas verdes que tinha na parede. Ele deixava ela ali em observação por 7 dias. Bom, e ele saía ali da baita, né, encerrava aquela casa durante 7 dias, e depois ele via no 7º dia, ele vinha novamente e olhava se a praga estivesse espalhado, aquele verde profundo, tivesse espalhado em todas a extensão da casa, ou aquele vermelho, né? Nas paredes da casa. Então, se não tivesse espalhado em tudo, em algumas partes, ele ordenava que eles retirassem aquelas pedras, só as pedras no lugar que estava o verde ou o vermelho ali na casa. Tá? E eles lançavam aquelas pedras lá no lixo da cidade, num lugar imundo fora da cidade. Né? E ele fará com que o abate seja rapada por dentro, completamente ao redor, e eles despejarão o pó que eles raparam fora da cidade, no lugar imundo. Né? Além de tirar essas pedras, fazia uma raspagem também naquela casa. Né? E lançava no lixo, num lugar imundo fora da cidade. Bom, e eles colocavam outras pedras no lugar, né? E ele tomava outra argamassa e rebocava a casa ali no lugar que foi raspado. E se a praga voltar novamente e disseminar na baite, depois que ele retirou as pedras, né? Depois que ele raspou a baite e depois que ela foi rebocada, então o corre virá e olhará, e se a praga estiver espalhada na baite, é uma lepra ativa na casa, ela está imunda. Aí que ele declarava ela imunda. Depois desse procedimento, que ela entrava, examinava, pedia para todos sair da casa, deixava ele em observação 7 dias, né? Depois tirava aquelas pedras em que estava aquele avermelhado, aquele lodo verde profundo, né? Fazia uma raspagem naquela casa, colocava novas pedras, fazia um reboque novo, e contudo ela voltasse novamente. Aí aquela casa era declarada imunda, né? Ela é declarada imunda, praga de lepra tem naquela casa. Bom, aí tinha que demolir a casa, né? Ele demolirá a casa e as pedras dela e a madeira dela e toda a argamassa da baite. Então ele as carregará para fora da cidade. Como era uma doença contagiosa, tinha que levar para fora da cidade. Inclusive o leproso ficava fora da cidade. As roupas eram queimadas, né? Bom, além disso, aquele que entrar na baite enquanto ela estiver fechada estará imundo até a tarde. Então, se alguma pessoa entrasse, ele estava contaminado até a tarde. Aquele que deitou na casa lavava as suas roupas, e aquele que comer na casa lavará as suas roupas também. Bom, o 48. E se o corre entrar e olhar sobre ela e a praga não espalhou na baite, depois que a baite foi rebocada, então o corre declarará a baite limpa, porque a praga está sanada. Bom, depois que aquela casa, né, aquela praga não voltou mais, né, depois que ela foi rebocada, foi tirada as pedras, lançada num lugar imundo, no lixo, fora da cidade. Então ele voltava, não alastrou aquele avermelhado profundo, aquele esverdeado profundo. Então o Corne declarava ela limpa, né? Aí tinha os procedimentos, segundo a Torá, né? Pegava 2 pássaros, madeira de escarlata, cedro e isopo, né? Tomava madeira de cedro, isopo, a escarlata e o pássaro vivo, né? Porque pegava 2 pássaros, um era morto e o outro era vivo, né? Então tomava ali a madeira de cedro, o isopo, a escarlata e o pássaro vivo, e os imergia nudando o pássaro imolado, o pássaro que foi morto, e nas mains correntes, e águas correntes, e aspergia na baite 7 vezes. Foi por isso a Torá ela tem vida. Quando nós aplicamos a Torá dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, nós obtemos a resposta do Eterno.
Bom, por que isso? Nós vemos um caso com Elisha, né? Que ele não aplicou nem a metade, né, dessa ordenança que era para a pessoa já ser sarada. O caso de Naamã, o sírio, que era leproso, né? Ele só mandou ele mergulhar nas águas correntes 7 vezes. E quando ele mergulhou na 8ª vez, saiu limpo. Ele nem aplicou a questão dos pássaros, a questão da madeira, de cedro, escarlata e isopo. Por quê? A palavra do Eterno, ela tem vida. Ele diz: que vês, Irmiá? Eu vejo uma amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, as palavras que saíram da boca do Altíssimo, a Torá, para cumprir ela. Ele não vela sobre tradições religiosas de homens. Ele não vela sobre histórias bíblicas, filosofia de homens. Mas ele vela sobre as palavras que saíram da boca dele e confirma. Davi diz que o Eterno confirma a sua palavra para sempre. Aleluia. Bom, então, fazendo esse procedimento, né, então aspergia Nabaite 7 vezes. E ele limpará Baite com o dano do pássaro e com as maim correntes, e com o pássaro vivo, e com a madeira de cedro, e com o isopo, e com a escalada. Então ele pegava e limpava aquela casa com o dan, o sangue do pássaro, com as maim correntes, pássaro vivo, no sangue do pássaro que foi morto, né? Com as maim correntes, com o pássaro vivo. Pegava e espalhava. E com a madeira de cedro, e com o isopo e com a escarlata. Mas ele deixará o pássaro vivo sair da cidade pelos campos. Ele soltava aquele pássaro, né, que não foi morto. Sair da cidade pelos campos abertos, e fará queporá pela baite, e ela estará limpa. Aleluia. Então esta é a Torá para toda espécie de praga de lepra e erupção. Tanto servia esse procedimento aqui, né, para que, quando a pessoa estava prestes a ser curada, ele servia para a praga da lepra, erupção, lepra de uma veste e de uma baite, e para uma inchação, e para uma crosta, e para uma mancha, para ensinar quando algo é imundo e quando é limpo. Esta é a Torá da lepra, as palavras que saíram da boca do Eterno. Bom, que o Eterno te abençoe e te guarde, que você possa andar pelos caminhos da Torá. Você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, não pelos caminhos das religiões. Religiões são produtos de homens. Mas lembra da palavra do Eterno nesses últimos dias, das palavras que ele falou para 1000 gerações. Aleluia, né? Lembra da palavra que saiu da boca do Altíssimo. Aleluia. Aqui em Malaquia, tem um versículo que chama muito a atenção, né? Que o Eterno fala com cada um de nós, né? Aleluia, aleluia. Ele diz assim, né? Malaquias. Porque os lábios do correm devem guardar Daat, conhecimento, e muitos devem buscar a Torá em sua boca, porque ele é o mensageiro de Yahweh, Tisvaot. Aleluia, aleluia. E nós vemos, né, que o Eterno, ele diz, assim desde os dias de vossos arvot, vossos pais, vocês se separaram das minhas torotes, das minhas leis, o povo seguiu religiões, né? E hoje nós vemos aí o sistema comandado pelas 3 grandes religiões, totalmente fora da Torá: judaísmo, rabínico pós-templo, cristianismo, greco-romano, islamismo radical, filosofias grecas romanas, né? Mas o Eterno chama o seu povo para ouvir de novo a sua voz, as palavras que saíram
da boca do Altíssimo. Então, o Eterno diz, fazei techuvá, se arrependei para mim, e eu voltarei para vós. Diz Yahweh Tzvaot. Aleluia. Então, voltemos para o Eterno de todos os nossos corações, guardando a sua Torá e o seu nome bendito, Yahushua, que significa o Eterno é salvação.